Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos então para o nosso quinto e provavelmente último vídeo sobre os povos bárbaros. Vamos então falar agora sobre os lombardos na Itália, que duraram de 558 a 774. A principal fonte que temos sobre os lombardos é de Paulo Diácono, que escreveu o famoso livro História dos Lombardos em 790. Os lombardos começaram com uma tribo chamada Winili, que veio da Escandinávia em cerca do ano 150. Nessa época eles encontram os vândalos, que estavam em número maior, e exigiram tributo deles. E os lombardos disseram: melhor morrer livre e armado do que viver como escravos tributários. Na mitologia deles, Odin ficaria a favor de quem aparecesse primeiro na janela de seu palácio na madrugada. Odin, ao ver um monte de lombardos do lado de fora, lhes dá a vitória. Então os Winili mudam de nome para Longobardi, que é uma versão latinizada do qualquer coisa que longa barba, que significa lombardo. E Narses, que comandou a Itália depois da conquista bizantina, ele convida os lombardos para o território. Em 568, sob o comando do rei lombardo Alboino, os lombardos entram na Itália, ajudados pelo que sobrou das forças ostrogóticas. As forças bizantinas não têm condição de repelir o ataque, então os lombardos conquistam parte do território da Itália, e uma faixa do centro e do sul fica com os bizantinos, conforme o mapa a seguir. Os bizantinos conseguem manter Roma e Ravenna. Os lombardos e os moradores da região parecem ter chegado a um acordo, mesmo com um acordo tácito. Eles vieram como saqueadores, mas ficaram como conquistadores e permaneceram como governantes. Apesar disso, eles tiveram um período de saques, estupros e assassinatos antes de estabelecerem como um governo que os italianos preferiram ao invés dos bizantinos. Alboino era um grande líder militar e alguém que ajudou a integrar os lombardos para uma vida italiana. Mas ele ainda tem alguns costumes questionáveis, como o fato de ter espancado seu sogro em uma batalha até a morte e tinha o crânio dele como um copo. Quando ele estava bêbado, ou seja, quase sempre, ele oferecia esse crânio para sua esposa beber nele. Um dia, sua esposa Rosamunda se cansou de ser humilhada e decide se livrar dele. Ela começa uma conspiração com o escudeiro do rei e seu irmão adotivo, e eles precisam da ajuda de um homem chamado Perédio, que é um dos principais líderes militares, mas esse não se envolvia nesses assuntos. Então Rosamunda descobre que Perédio estava tendo um caso com a camareira da rainha, e uma noite Rosamunda manda a camareira cuidar de outros negócios e foi para a cama dela. Então no escuro e com Perédio bêbado, eles fazem sexo e quando termina, Rosamunda acende a luz e fala que ele acabou de cometer adultério com a rainha e chantageia ele para matar o rei. Rosamunda costura a espada de Alboino na cama para que ele não conseguisse puxá-la e quando Perédio chega para matá-lo ele se defende, mas eventualmente é morto. Rosamunda e Perédio fogem de Pávia, a capital lombarda, e chegam até Ravenna, onde vivem o resto da vida no exílio. Nas próximas décadas, os lombardos tiveram uma tendência à descentralização política e ao localismo, assim como todo o resto da Europa feudal. Em 653, os bizantinos, liderados por Constante II, partiram de Ravenna e chegaram em Roma, prenderam o Papa Martinho I e o mandaram como prisioneiro para o leste. Isso porque o Papa está se recusando a fazer qualquer coisa para ajudar o Império Bizantino a resolver o problema da heresia monofisita no leste. Em Constantinopla, Martinho é maltratado e depois morre. Em 663, Constante II, que era odiado pelos bizantinos, muda a capital para Siracusa e tenta invadir a Itália, partindo da Sicília. Ele aparece na Itália e se consulta com um certo eremita que dizem que tinha habilidades de um oráculo. Ele pede a Deus para derrotar os lombardos e o eremita fala que os lombardos não podem ser derrotados porque uma certa rainha vinda de outra província construiu as igrejas e João Batista intercede pela nação lombarda. Constante II invade a Itália com um grande e preparado exército e perde todas as batalhas contra os lombardos. Mas ele invade Roma e saqueia a cidade mais impiedosamente do que qualquer outro tentou e vai embora. Os lombardos eram em sua maioria pagãos e as classes governantes eram arianas. No entanto, rapidamente o povo lombardo vai se converter diretamente do paganismo ao catolicismo e as classes governantes vão largar o arianismo. Por volta de 650, todos os lombardos já eram católicos, e por volta do ano 700, eles já eram indistinguíveis de qualquer outro povo da Itália. No entanto, os lombardos governavam através de autoridades seculares do que por meio da igreja. Em 751, os lombardos finalmente tomam Ravenna, mas depois os reis lombardos brigam com o Papa por causa do espólio. É prometido ao Papa um monte de cidades no norte da Itália e os reis lombardos não cumprem a sua parte do acordo. Em 754 é fundado os Estados Papais, nos territórios centrais da Itália, que eram possessões bizantinas. Em 774, o Papa Adriano pede ajuda a Carlos Magno, rei dos Francos, para ajudá-lo contra os lombardos.
Carlos Magno conquista os lombardos no mesmo ano, exceto as partes do sul dos estados papais, que continuam como o Ducado de Spoleto e o Ducado de Benevento até a época da Primeira Cruzada, mas não há mais um reino lombardo unificado. Reino Franco, de 481 a 987. Os francos eram a tribo que habitava mais ou menos a região da Holanda e entraram pela primeira vez no Império Romano na forma de um foederati no extremo norte da Gália na década de 350, sob a permissão do imperador Juliano, curiosamente o último imperador pagão. Ou seja, os francos não invadiram o império e sim foram recrutados porque eles pareciam adequados para o serviço militar. Os francos ainda eram pagãos e não havia um governo centralizado, uma monarquia franca. Eles ainda eram governados por chefes que vinham de uma única família, porque os reis também eram sacerdotes. Eles viviam como uma confederação de tribos que tinham uma língua e instituições em comum. No ano 400, eles começam a pressionar o norte da Gália. Por volta de 430, eles ocupam o rico território agrícola entre Soissons e Cambrai. Em 451, os francos são uma parte considerável dos soldados que lutam junto ao exército do general romano Aécio e vencem Átila o Huno na Batalha dos Campos Catalâunicos. Depois que o general Aécio é assassinado por Valentiniano III em 454, os francos quebram sua lealdade com os romanos. Eles não vão fazer quase nada até 486, quando vão invadir o reino de Soissons, conquistá-lo e o reino franco será proclamado. Clovis I, que viveu de 466 a 511, foi o primeiro rei dos francos e o homem mais importante da história franca, se tornando rei em 481. Clovis era neto de um homem chamado Meroveu, e por isso a dinastia de Clovis ficou conhecida como a dinastia Merovingia. Clovis começa a matar todos os parentes do sexo masculino, ou seja, matando todos os outros chefes tribais dos francos. Com isso, ele consegue unir todas as tribos francas sob seu comando geral no final do século V. Em 486, ele conquista o reino de Soissons, que era a última resistência romana ocidental, reino esse comandado pelo general Siagrio, que viveu de 430 a 486. Clovis então muda a capital do seu reino para Paris. Ele começa a expandir o que virá a ser o Império Franco e, de 507 a 511, ele conquista a Aquitânia, sudoeste da França, que era dos visigodos. A esposa de Clovis era Clotilde da Borgonha, que viveu de 474 a 545, também conhecida como Santa Clotilde, uma mulher católica muito devota que tentou converter seu marido. No entanto, com a morte do primeiro filho deles e a morte prematura do segundo, Clovis achava que o Deus cristão era ineficiente. Em 496, confrontando os alamanos perto de Colônia, de acordo com o historiador posterior chamado Gregório de Tours, que viveu de 538 a 594, Clovis se revolta em última instância para Cristo se lhe for garantida a vitória em batalha. E com a ajuda de outros vice-reis francos, ele consegue derrotar os alamanos na Batalha de Tolbiac em 496. Então, com isso, Clovis é batizado no Natal de 496 pelo bispo Remígio de Reims, sendo o primeiro rei bárbaro a se converter ao catolicismo e o primeiro rei a se converter diretamente do paganismo ao catolicismo. A significância desse ato é gigantesca, porque agora um grande território estava sob o comando de um rei católico com cerca de 5 milhões de pessoas em 508. A Igreja Ocidental prega obediência a Clovis e sucessores como governantes plenamente legítimos e a obediência ao imperador em Constantinopla agora é puramente teorética. No entanto, os francos eram diferentes dos outros povos germânicos, porque quando um rei morria, eles dividiam o reino entre os filhos do rei. Quando Clovis morre em 511, o reino franco é dividido entre seus filhos Clodomiro, que viveu de 495 a 524, Childeberto I, que viveu de 496 a 558, Clotário I, que viveu de 497 a 561, Teodoquilda e Clotilde, que viveu do ano 500 a 531. Gradualmente, 3 reinos separados emergem dentro do reino franco mais amplo. Os territórios originalmente tribais se tornam a Austrásia, as terras conquistadas na França Central por Clovis se tornam a Neustria e por fim a Borgonha, que era o antigo reino da Burgúndia, conquistado em 534, quando Gundemar é derrotado por Childeberto I e Clotário I na Batalha de Antum, mas que mantém sua identidade. Por mais de 2 séculos, esses reinos eram governados nominalmente pelos descendentes de Clovis, em várias combinações, como por exemplo, quando a Neustria e a Burgúndia eram governadas juntas. Ocasionalmente, vai ter algum rei que vai reunificar o reino como Clotário II, que governou de 613 a 629, ou Dagoberto I, que governou de 629 a 639,
Pipino Breve, que governou de 751 a 768, e Carlos Magno, que governou de 768 a 814, sendo o último que governou o Império Franco Unificado. Depois da morte de Dagoberto, os reis francos gradualmente perderam o poder para seus próprios subordinados, num padrão similar que aconteceu no Japão no mesmo período, onde era regido pelos shoguns. E é nesse período, após a morte de Dagoberto, que há um desenvolvimento notável, onde o poder de verdade estava na mão do prefeito do palácio, um equivalente ao primeiro-ministro, que era um cargo hereditário, chamado de major-domus. Eles eram inicialmente os mordomos-chefes, depois os tutores dos príncipes, depois os conselheiros de política e depois o comandante das forças armadas. Em 687, você tem um prefeito do palácio comandando os 3 reinos, que é Pipino, e seu neto, Carlos Martel, em 727, também se torna o prefeito do palácio. Então, no século VIII, você tinha a situação estranha de 3 reinos, com 3 reis e um prefeito do palácio. Na economia, vamos continuar tendo a cunhagem de moedas, e os reis francos vão colocar sua efígie na moeda e ainda haverá comércio entre os reinos bárbaros. No entanto, a partir do final do século VI, as moedas emitidas pelos reis merovíngios declinam em valor artístico e em teor de metais preciosos junto. Há várias casas de moeda em território franco, algumas controladas pelos reis, outras eram privadas, e qualquer um podia criar sua casa da moeda e cunhar moeda de prata. No entanto, entra um novo inimigo na jogada, dessa vez muito mais poderoso, e que vai fazer o mundo partir para um novo ciclo civilizacional, que é o Islã. Em 632, depois da morte de Maomé, surge o Califado Ortodoxo, ou Califado Rashidun, que vai conquistar boa parte do Império Bizantino e vai conquistar todo o Império Persa. De 634 a 635, o Califado conquista a Síria. Em 640 e 641, conquista o Egito, ambos territórios bizantinos. De 637 a 642, os muçulmanos conquistam toda a Pérsia. E no final do século VII, eles vão conquistar todo o norte da África, que era bizantino, desde as conquistas de Justiniano em 535. Em 711, os árabes cruzam o Estreito de Gibraltar e invadem a Espanha, que era parte do decadente reino visigótico. De 709 a 711, quem era o rei visigodo era Rodrigo ou Roderico. Segundo os muçulmanos, Rodrigo, que se tornara rei por um golpe contra Áquila II, filho do antigo rei Witiza, teria estuprado Florinda, filha do conde Julião de Ceuta. Devido a isso, um dos nobres partidários de Áquila II decide cruzar o Estreito de Gibraltar e pedir apoio a Tariq ibn Ziyad para que com seus homens derrotassem Rodrigo e restabelecessem a ordem. Então, em 710, o chefe berber Tariq ibn Ziyad, com a conivência de um dignatário visigodo rebelde de nome Julian, conduz uma força invasora através do estreito até Tarifa. Em 711, ocorre a famosa Batalha de Guadalete, onde Rodrigo perde para Tariq ibn Ziyad e todo o reino visigótico cai nas mãos do Califado Omíada. Tariq governava agora a Espanha e cobrava impostos dos chefes militares visigodos, que se mantiveram como governantes das cidades. Mesmo que fosse verdade que os nobres pedissem ajuda aos muçulmanos, as terras tinham que voltar para a mão dos visigodos e não dos muçulmanos. De 711 a 714, Tariq ibn Ziyad e Musa ibn Nussar são emires na Península Ibérica, tirando um pequeno território do norte chamado Reino das Astúrias, que vai começar a Guerra da Reconquista. De 711 a 756, há a penetração e instalação de sucessivos grupos berberes e árabes na península. Em 712, o general árabe Musa ibn Nussar toma Medina, Sidônia e Sevilha, além de cercar Mérida, que resiste por muitos meses, rendendo-se sob o pacto em junho de 713. Em 713, Musa ibn Nussar instala-se, com a ajuda de judeus revoltosos, na capital Toledo, submete também Huelva, Ossónoba, atual Faro e Beja. Os visigodos de Niebla e Beja ocupam Sevilha, mas são dominados por Abd al-Aziz, filho de Musa ibn Nussar. Em 714 ocorre a segunda campanha de Musa ibn Nussar, após ter reunido-se com Tariq ibn Ziyad em Toledo, aí passando o inverno de 713 e 714, toma Burgos, Leão, Astorga, Lugo e talvez Viseu. Musa retorna a Damasco, cai em desgraça, é substituído pelo seu filho Abd al-Aziz, com o título de Vale da Espanha. Realiza novas campanhas no território da Lusitânia, Évora, Santarém e Coimbra. De 714 a 717, Abd al-Aziz é o emir da península. No entanto, eles não param por aqui. Após conquistar a Península Ibérica, eles cruzam os Pirineus e invadem o Reino Franco, tomando parte da Aquitânia e governando com a capital em Narbona. Em 731, os muçulmanos fazem uma grande invasão comandada por Abd ar-Rahman, que devasta boa parte do sudoeste da França. Em 10 de outubro de 732,
os muçulmanos são finalmente vencidos por Carlos Martel na famosa Batalha de Poitiers, uma batalha que salvou o Ocidente e que fez os francos reconquistarem o sul da França. Em 717, os bizantinos tinham conseguido conter o avanço dos muçulmanos no segundo cerco de Constantinopla, onde os bizantinos mandaram de novo os navios equipados com lança-chamas projetando fogo grego, que destrói completamente essa grande força de invasão. Os muçulmanos vão continuar invadindo até 750, quando o Califado Omíyade atinge sua maior extensão, chegando até Cabul, no atual Afeganistão, Multan e Al-Mansora, no atual Paquistão, e Samarcanda e Bukhara, na Sogdiana, e Corásmia, na Ásia Central. Em 750, o Califado Omíyade é deposto e dá origem ao Califado Abbásida, que transferiu a capital para Bagdá e concentrou os interesses muçulmanos no Oriente Médio ao invés da Europa. Apesar dessa grande primeira vitória da cristandade contra os mouros invasores, um grande problema surge aqui, que é a escravidão. Quando o Império Romano foi tendo cada vez maior influência do cristianismo, a escravidão foi decaindo, principalmente depois de Constantino. Como a economia de Roma dependia da escravidão, Roma criou a política do colonato para substituir essa relação e, junto com o comitato germânicos e o cristianismo, foi a base das relações feudais de vassalagem de suzerania e de servidão. Quando os muçulmanos vão cruzar a Península Ibérica e conquistar o reino visigótico, as rotas comerciais pelo Mediterrâneo vão cessar e agora vai começar a verdadeira Idade das Trevas. Em meados do século VIII, o comércio no Mediterrâneo vai renascer entre os francos e os árabes, porém a escravidão vai ter um leve ressurgimento na Europa por causa disso. Os francos negociavam madeiras, peles, armamento e escravo para os árabes, em troca de sedas e vários gêneros de tecidos, especiarias e metais preciosos. O primeiro registro de venda de escravos no mundo muçulmano, pelos venezianos, data cerca de 748. Durante os 2 séculos seguintes, o tráfico de escravos irá se tornar um negócio lucrativo tanto para os europeus como para os árabes, apesar da desaprovação e proibição da Igreja. Somente no século X e XI, com o fim das incursões víqueas e magiares e com a Igreja controlando o poder dos reis, é que a escravidão na Europa cristã vai acabar completamente. Depois da morte de Carlos Martel, o rei Pepino o Breve continua a política dos merovingios e aponta Quiderico III como rei fantoche. No entanto, em 751, aparentemente permitido pelo Papa, Pepino depõe o último rei merovingio e se proclama rei. Na época do Império Romano, se você tivesse um opositor político ou um usurpador do trono, as coisas sempre eram resolvidas matando o opositor. Enquanto que na Europa medieval e no Império Bizantino, as coisas eram resolvidas normalmente mandando o perdedor para o monastério, e foi o que aconteceu com o último rei merovingio, Quilderico III. Só que agora, Pepino o Breve era rei de todos os francos, então houve uma grande centralização do poder. No entanto, Pepino não faz muita coisa, e quem nos interessa aqui é seu filho, Carlos Magno, que é coroado imperador dos francos em 768. Carlos Magno, uma das maiores figuras da Idade Média, se não a maior, acabou com a desordem que estava nos últimos anos do reino merovingio e também acabou com a ameaça externa de bárbaros não cristianizados do norte e do centro da Europa. Os saxões, apesar de invadir a Inglaterra, ainda estavam no continente, no atual norte da Alemanha, e o que estava na Saxônia ainda eram pagãos e faziam incursões contra os francos. Então, de 777 a 797, Carlos Magno esmaga a Saxônia, conquistando seu território, fazendo vários massacres e promovendo conversões forçadas de pagão ao cristianismo. Apesar de, sob esses massacres dos saxões, tem uma questão que é, sim, houve o famoso massacre de Verden, que Carlos Magno mandou decapitar sumariamente vários saxões que já tinham se rendido. No entanto, depois, devido às admoestações de Alcuino de York, a segunda capitulação da Saxônia foi bem mais branda. O mesmo ocorreu com a Baviera e a Caríntia em 788. Em 774, Carlos Magno conquista os lombardos e é coroado como rei dos lombardos, anexando seu território acima dos estados papais. Ele continua a expansão territorial para o leste, fazendo a mesma coisa que fez com a Saxônia com os Abroditas, Vélitos, Sorábios, Tchecos, Morávios, Ávaros, Croatas e Sérvios. No entanto, esses 8 últimos, apesar de sofrer a cristianização forçada, não foram integrados diretamente ao Império Carolíngio, mas eram territórios dependentes. É nesse contexto de Carlos Magno que surge o poema épico que teve enorme influência na Idade Média, a Canção de Rolando. O poema narra o fim heróico do conde Rolando, sobrinho de Carlos Magno, que morre junto a seus homens na Batalha de Roncesvalles, travada no desfiladeiro de mesmo nome contra os sarracenos.
A base histórica do poema é uma batalha real, ocorrida em 15 de agosto de 778, entre a retaguarda do exército de Carlos Magno, sob o comando de Rolando, um dos 12 pares da França, que abandonava a Península Ibérica, e um grupo de montanheses bascos que a chacinou. Em 799, o Papa Leão III estava em disputa com a aristocracia romana, que chega a capturá-lo e tentam cegá-lo. O Papa é trancado em um castelo, ele pede ajuda de Carlos Magno, que vê como uma oportunidade e resgata o Papa. Agora Carlos Magno tinha um Papa em suas mãos, e ele fez o Papa jurar lealdade. Então, no Natal de 800, numa missa, Leão III coroa Carlos Magno como imperador romano. E isso é muito significativo porque ele não coroa ele como imperador romano do Ocidente ou do Oriente, ele coroa Carlos Magno como o imperador romano. O Império Bizantino, que era governado por Irene de Atenas, não liga muito e ri da situação, falando que ele não era imperador deles. Esse é o fim da Era Bárbara, já que agora o Império Romano estava restaurado, ou pelo menos o Império Carolíngio representava boa parte dos territórios do antigo Império do Ocidente. A partir de 750, ocorre o renascimento da cultura ocidental e da civilização, tanto no Ocidente cristão medieval quanto no Império Bizantino. O mundo islâmico parece decair depois dessa data, com o fim do Califado Omíada. Carlos Magno chama para sua corte pessoas como Alcuino de York, Paulo Lombardo e vários outros que vão ser responsáveis por criar novas bibliotecas, escolas monásticas e recuperar o aprendizado. Há um grande projeto de transmissão, livros à beira da desintegração final copiados em pergaminho e novos roteiros mais pontuados e desenvolvidos. A maioria da literatura pagã, latina ou cristã recuperada na Renascença vem das cópias que os monges faziam nessa época nos mosteiros e quase nada sobreviveu diretamente da Antiguidade Tardia. Será criado um novo alfabeto, dessa vez com letra cursiva, pontuação decente e espaçamento entre as palavras, que facilitará muito a padronização de um alfabeto e comunicação acessível a todos os lugares do mundo. Inclusive, Alcuino de York era matemático e é considerado o pai da análise combinatória, parte da matemática importantíssima para a atual computação, e além disso, como ele era um monge, ele dava vários sermões para Carlos Magno sobre o fato dele matar pagãos e promover a conversão forçada muitas vezes, dizendo que a verdadeira conversão ao catolicismo é sempre voluntária. Apesar de Carlos Magno ser muito importante para a Idade Média e para a história da cristandade, ele também fez coisas abomináveis. Para começar, ele matou muitos pagãos e forçou a cristianização de muitos outros nos lugares que ele conquistou, especialmente a Saxônia. Segundo, que ele promoveu uma centralização política, tentando recriar o Império Romano, e os impostos e o controle governamental foram relativamente aumentados, além de uma certa expansão monetária, que gerou um certo nível de inflação e ciclos econômicos. Além disso, Carlos Magno era mais ou menos que nem o Constantino, que era católico, mas queria usar a igreja a seu favor, ou o próprio Justiniano. Carlos Magno vai interferir nos assuntos da igreja, nomeando ele mesmo os bispos e cardeais, coisa que depois a igreja vai ter que combater na famosa querela das investiduras, para não virar um braço do Estado. A escravidão retorna um pouco nesse período devido ao comércio de escravos com os árabes, mas a igreja sempre combateu e vai voltar a combater mais fortemente até ela ser extinta na Europa cristã no século X e XI. No mais é isso, Carlos Magno fez muitas coisas boas, mas também fez coisas ruins, apesar de não ser um demônio na terra e nem um santo como muitos pintam. E claro que é bem melhor que qualquer coisa que veio depois da formação dos Estados Nacionais. Com a morte de Carlos Magno em 814, assume seu filho Luís o Piedoso, que foi um rei bom que restaurou mosteiros e igrejas. No entanto, a partir de 830, estoura uma guerra civil entre seus filhos para ver quem iria assumir o trono. Após uma série de intrigas políticas e briga entre seus filhos, é assinado em 843 o Tratado de Verdun, que divide o Império em três: a França Ocidental, que ficou com Carlos o Calvo, e que disputava a Aquitânia com Pepino II, a Lotaríngia, a parte central, que ficava com Lotário I, e a França Oriental, que ficava com Luís o Germânico. Após vários ataques e saques dos vikings e dos magiares do século IX e X, o reino franco vai se fragmentar cada vez mais até atingir seu ápice com a dinastia Capetinga a partir de 987. A França Ocidental vai se fragmentar em vários reinos menores, ou seja, vai começar a aparecer o que a gente está acostumado a ter uma noção melhor, que é o feudalismo clássico. A Lotaringia vai deixar de existir e vai se fundir com a França Oriental para formar o Sacro Império Romano Germânico, que é uma confederação de centenas de pequenos ducados, condados, bispados, arcebispados, principados, cidades livres, etc., que durará até 1806. Bom, então é isso, o vídeo já está muito grande, obrigado a todos que assistiram, até mais.